A gente costuma diagnosticar, então, o sobrepeso, né, e a obesidade a partir de um cálculo, né, que a gente chama de IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que é um cálculo matemático que se relaciona, então, o peso com a altura, né? A gente pega o peso do paciente e divide pela altura ao quadrado. Claro que existem algumas limitações para esse cálculo, no caso de pacientes muito musculosos, enfim. Então, assim, além do índice de massa corporal, o que é importante de considerar nos pacientes é a circunferência abdominal. Então, assim, até mesmo pacientes que tenham um IMC normal e que tenham uma cintura aumentada, uma circunferência abdominal aumentada, você sabe que isso já está associado a maiores riscos cardíacos. A preocupação não é estética de forma nenhuma. No Brasil, o que a gente acaba considerando como um aumento da circunferência abdominal e uma maior associação a doenças seria uma cintura maior de 80 para as mulheres e 94 para os homens. Isso está intimamente relacionado com a gordura visceral, que a gente chama, então, que é a gordura que se deposita nos vasos, a gordura que está nos órgãos, né? Desde adolescente eu tenho um problema, né, de sanfona, engorda e emagrece. E eu, nos últimos anos, depois que meu pai faleceu, em função de ansiedade, acabei engordando muito. Daí veio a gravidez da Isa, também acabei engordando e depois não consegui mais emagrecer. Fiz várias dietas e não funcionaram. Os dados atuais mostraram que mais de 50% tem o sobrepeso, né, na nossa população, então cerca de 52% da população está com excesso de peso e quase 18% tem obesidade. Quais que são os riscos, né, mais comuns, então, que o sobrepeso e a obesidade podem causar? As principais doenças crônicas cardiovasculares, hipertensão, diabetes, infartos, derrame, né, que é o AVC, são todas doenças que são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. E são doenças que são intimamente relacionadas ao excesso de peso, a um estilo de vida pouco saudável, né, sedentarismo. Nas dietas de emagrecimento é importante a saúde intestinal. O intestino tem que estar funcionando da melhor forma para a gente conseguir atingir os resultados. Então, muitas vezes o uso de um probiótico, um suplemento à base de fibras é interessante para promover uma melhora no funcionamento do intestino. No momento que o paciente nos procura, né, com sobrepeso, no primeiro momento a gente tem que ver como é que é o estilo de vida dessa pessoa, tá? Então a gente tem que corrigir alguns erros que estão nesse dia a dia, né, que estão muito comuns na população, como o sedentarismo, cessar tabagismo, né, diminuir a ingesta de álcool e corrigir pequenos erros assim de excesso de gorduras, de alimentos muito industrializados e processados, né, que são ricos em gorduras. E fazer, combinar junto com uma equipe multidisciplinar, é importante uma avaliação nutricional também, né? De fazer um controle balanceado. Se sabe que dietas extremamente rígidas e algumas dietas da moda que são a curto prazo, é difícil de se levar uma boa aderência a longo prazo. O grande problema é que boa parte das pessoas acabam optando pelas dietas malucas, pelas dietas milagrosas, pelas dietas de blog dos vizinhos, pela aquela dieta que aparece no Facebook, pelos pensadores facebookianos. Então, começa a destoar um pouquinho quando a gente fala de saúde. Mesmo porque essas dietas, elas restringem vários grupos alimentares. No caso, tem restrição dos macronutrientes, como carboidrato, lipídios, proteínas, dos micronutrientes, vitaminas e minerais. Isso é problemático porque acaba ocasionando um transtorno no nosso metabolismo. Tenho hábitos saudáveis, mas acho que o hábito saudável veio da vida. Não comer fritura, não comer molhos muito pesados, comer bastante salada, bastante coisas naturais, tomar muita água de coco, tomar muito suco. Eu acho que isso que faz a minha vida ser assim. Então, eu sou totalmente a favor do plano alimentar individualizado e personalizado, onde se deve levar em conta, então,
a idade da pessoa, condições de saúde, o nível de atividade física, a questão de trabalho, quanto, se ela fica mais sentada, se ela se movimenta mais no dia a dia. Então são vários fatores, qual o objetivo dela, em quanto tempo ela quer chegar nesse objetivo. Então tudo isso, quanto ela faz atividade física, qual é a frequência. Então, para fazer um plano alimentar, tem que ter todas essas informações. E aí sim, fazer algo específico para cada pessoa. Então eu trabalho com a mudança de hábito, que é um processo gradativo, que a gente sabe que isso não é do dia para a noite, e sim alguns dias que ela vai exercer esse mesmo comportamento até com que isso se torne um hábito, porque isso é neural também, né? Então eu preciso criar uma rede neural no meu cérebro, onde eu vou criar um novo hábito e passar a executar esse novo hábito, e não o hábito antigo. Como de 3 em 3 horas. Então eu pego justamente para daí no horário do jantar ou do almoço a gente não chegar com aquela fome e daí a ansiedade acaba se auto-sabotando e comendo mais do que deveria. Tenho tomado bastante água, é uma coisa que eu também não tinha o hábito. A gente sabe que o que mais funciona a longo prazo é o que a gente chama de reeducação alimentar, então que é uma dieta balanceada, com restrição de quantidades, mas bastante diversificada, né, onde o paciente pode incluir de tudo um pouco, digamos, claro que cortando os erros, né, assim, não exagerando em doces, não ingerindo refrigerantes adoçados, né. As mulheres têm que levar em conta então a questão hormonal, né, e a questão emocional, porque às vezes a interferência hormonal, a oscilação hormonal acaba interferindo, ou seja, por uma ansiedade maior, e isso normalmente acaba sendo por doces ou por um certo alimento que imediatamente vai suprir uma necessidade, que às vezes pode ser ou então uma baixa de serotonina, que é um hormônio que é liberado, então às vezes a mulher se sente mais deprê ou mais ansiosa e aí busca muitas vezes chocolate ou doce. A gente nota muito assim da necessidade de comer muitas vezes para suprir alguma coisa, ou para suprir uma ansiedade, uma angústia, ou para se presentear. Muita gente faz da comida um presente, né? Hoje eu passei por uma situação ruim, então eu vou me dar um presente, eu vou comer uma torta gigante, sendo que eu fiquei a semana inteira a pão e água, então tá tudo errado nisso, né? Principalmente no final do ano, né, que a gente já tende a ficar muito mais estressado que o normal, que o comum do resto do ano. E a gente faz isso enquanto adulto, e a gente faz isso quando é adolescente, até muitas vezes para suprir coisas que a gente acredita que nós não tenhamos ainda, ou que as pessoas estão nos exigindo e que a gente não está conseguindo fazer. E também muitos adultos fazem isso para os seus filhos, né? Não passei a semana inteira com ele, viajei, trago presente e trago comida. E a primeira coisa que eu faço é levar num restaurante de fast food, numa lancheria, para dar o que ele gosta de comer. Em relação a verduras, eu quase não comia salada e hoje eu tô comendo bastante salada, meus pratos são bem coloridos e isso está auxiliando até a minha filha a gostar de salada, porque como ela não tinha o exemplo em casa, ela acabava não comendo muito também. Eu também criei meus filhos de uma maneira muito saudável. Refrigerante, guloseimas só eram permitidos no final de semana. Hoje meu neto também é criado assim, muito saudável. A minha filha puxou mais a genética do pai dela e graças a Deus não tem a tendência a engordar. Ela mudou os hábitos dela também em relação à sobremesa, eu sempre gostava muito de sobremesa. Daí à noite agora eu tenho feito frutas, cada dia eu vou dando frutas diferentes para ela e isso a gente foi colocando dentro da minha família, a gente foi se adaptando a comer dessa maneira e com esses hábitos e está auxiliando para todos, né? Eu vejo no meu dia a dia de trabalho muitas famílias tentando proibir que a criança coma determinado alimento ou que ela beba refrigerante, por exemplo, que é o que mais acontece.
E o que eu mais noto é assim, que na primeira oportunidade que aquela criança tem, ela vai beber o refrigerante e vai ser muito, ela vai comer todos os doces possíveis e isso não vai adiantar. Medical TV, a vida e a medicina. A busca pela harmonia é o principal fator que leva à procura de um cirurgião plástico. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso atua com experiência nos procedimentos de estética facial, nariz, botox, peeling, preenchimento, contorno corporal, mama e lipoaspiração. Dr. Luiz Carlos Lete Manosso. Fone 54 32 23 7623. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtossegundo para cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. Ana Paula Boss, cirurgia plástica, cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting, contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Ana Paula Boss, cirurgia plástica. Medical TV, a vida e a medicina. Sempre fui a mais alta da turma no colégio, a mais magra. E aí isso vai sendo, além de um biotipo, vai sendo uma maneira de tu regrar a tua vida. Depois da infância, tu vai tendo a adolescência e na adolescência tu vai entendendo que é bom ser magra, é saudável ser magra. Minha ansiedade era muito em relação à alimentação mesmo. Eu chegava em casa, eu comia tudo que tinha pela frente. E hoje mudei bastante minha alimentação. Não estou fazendo exercícios físicos como eu gostaria, mas mudei um pouquinho também meus hábitos em relação a isso. Ao invés de andar de elevador em casa, eu acabo subindo e descendo os degraus da minha casa, do prédio, né? Enfim, e faço umas caminhadas. Eu como doce sim, quando eu tenho vontade, mas eu não como uma torta. Eu como um pedacinho de doce para me saciar, um chocolate em horas que são muito boas assistindo um bom filme, por que não comer? Um uísque junto com os amigos, por que não tomar? Mas tudo dentro de uma regra, e eu acho que essa regra é o que faz tu ser magra. A gente sabe que tem vários fatores. Tem os fatores genéticos, tem fatores ambientais, fatores comportamentais, os fatores hereditários que acabam então interferindo. Então depende muito da mudança que a pessoa vai fazer no dia a dia. Então ela vai ter que retirar algumas coisas, mudar alguns hábitos. Mas é claro que a atividade física é um pilar que vai fortalecer a manutenção de peso, as melhores condições de saúde e bem-estar. A minha alimentação hoje, de manhã eu acabo fazendo suco verde, que é um suco que me ajudou bastante. Então eu acabo compensando um dia que eu tenho algum evento, que eu como um pouco mais. No dia seguinte eu tomo suco verde e não tomo café da manhã. Então, além de se perder, o importante é a manutenção, né, que é muito difícil. Então, o que se consegue fazer para perder peso e manter essa perda de peso é uma dieta que se consiga aderir a longo prazo. Então, um estilo de vida saudável com uma introdução também de atividade física, que é extremamente importante. Eu joguei tênis, hoje caminho, fiz academia há muito tempo. Hoje o meu esporte é caminhar. Eu gosto muito de caminhar, caminho com meu marido, é uma hora que a gente conversa muito, troca ideias e é um relax. A gente tem que tirar esse mito que a prática de exercícios é algo puramente estético. No momento que a gente está praticando uma atividade física, a gente está gerando um estado metabólico favorável para o nosso organismo. Tem uma ideia, com a prática de exercícios, a gente diminui o nível de cortisol, nós
queimamos gordura, melhoramos a resposta da insulina. E os chás me auxiliam bastante em relação à retenção de líquido. Então hoje eu estou tomando chá verde, chá de hibisco, que eu vou intercalando todas as noites. E o limão espremido, que também de manhã ajuda bastante quem não tem tempo de fazer o suco verde. É bem bacana tomar umas 2, 3 vezes por semana. Que tem a utilização do bicolinato de cromo juntamente com chá verde, que tem a teanina, que é importante também para o emagrecimento. No próprio chá verde a gente tem a cafeína. A cafeína é um termogênico potente que pode ser utilizado dentro das doses seguras. A gente também tem que avaliar se a pessoa não tem pressão alta, se não tem problemas cardíacos. A utilização do próprio guaraná, que o guaraná tem a cafeína, a teobromina, a teofilina, e também auxilia na termogênese do corpo. Tem a própria pimenta, que é um ótimo produto que acelera o metabolismo. Eu já tinha feito uma bateria de exames e tudo ok, não estava com problema de diabetes, eu até achei que eu pudesse estar com problema de tireoide e no fim os exames tudo certinho. E eu resolvi aceitar o convite para fazer esse programa em qualidade de vida, porque eu estava pesando quase 100 quilos e ninguém acreditava, em função da minha estrutura, né? O coaching, ele possibilita isso, entender, junto com a programação neurolinguística, entender essas causas emocionais, quais são os fatores psicológicos que fazem com que a pessoa não consiga realizar tais objetivos e de que forma isso pode ser, de que forma ela pode buscar ações no dia a dia a desenvolver aspectos para que a pessoa possa adotar um estilo de vida mais saudável. Fiz o programa, é um programa de 2 dias e assim foi como tirar com a mão da facilidade que foi para eu me adaptar a esse programa. A gente fez dinâmicas em coaching e trabalhei muito psicológico, que era o que me incomodava, né? A parte de ansiedade mesmo. E agora voltei a pesar 70 e poucos quilos, então estou com 79, eu estou bem feliz. Minha autoestima está bem elevada, a gente começa a realmente se gostar mais, né? Então, na verdade, é um processo de plano de ação, feedback e ação. Nós também temos a questão dos alimentos, que uma hora são considerados vilões, outras, em outro momento, super-heróis. Tem o caso do ovo. Até um tempo atrás, o ovo era o inimigo número 1. Hoje, o ovo se tornou o superalimento. A questão do uso de suplementos alimentares vem linkado com toda essa questão de ter o profissional orientando a atividade física e alimentação. A utilização desses produtos acabam gerando vários benefícios. Cuidado com aquilo que está na internet, em blogs. E acho mais importante ainda a gente estimular um senso crítico, tanto nas crianças, quanto nos adolescentes, quanto nos próprios adultos, assim. Eu acho que a gente tem uma mídia farta, assim, que está sempre expondo 1000 coisas e fazendo a gente ter até necessidades que a gente nem sabia que tinha, e com a alimentação não é diferente. É claríssimo também que todas as coisas que não são tão boas para a saúde, elas são incrivelmente mais interessantes para os olhos das pessoas, e não é diferente para as crianças, né? Então, o que eu acho é que a gente tem que saber o que faz bem e principalmente assim, um equilíbrio. Em relação aos alimentos, a gente fala até a questão, tem uma frase que eu falo que é quanto mais o alimento permanecer na prateleira, quanto mais longa for a vida desse alimento, mais curta é a nossa, né? Porque quanto mais o alimento permanece na prateleira, sinal de que ele tem muito conservante, edulcorante. Então, claro que eu sou a favor de uma alimentação mais saudável e livre de agrotóxicos. Então é muito mais fácil para as famílias passarem ou num drive-thru ou num supermercado e pegar uma coisa rápida
tocar no micro-ondas e dar para a criança comer no quarto assistindo televisão ou em qualquer outro lugar, do que preparar aquele alimento com a criança, explicar o porquê que está fazendo aquilo, fazer um prato bem bonito. Isso toma tempo. A gente também não pode negar que isso é uma realidade que a gente vive hoje em dia, né? Mas eu acho então que alguma estratégia a gente tem que criar em relação a isso. Que seja uma vez na semana, um jantar preparado pela família, finais de semana que não se abra mão disso. Eu saio do trabalho assim já pensando no que eu vou fazer de janta. É um momento que eu gosto de curtir minha casa, minha família, onde a gente toma um cálicezinho de vinho e faz uma janta super gostosa. E é o momento que a gente se reúne e bota a escrita em dia. O mais prático acaba sendo aquilo que já está preparado, que já está congelado, ou enfim, que tu encontra algo já pronto no supermercado, mas poder comprar o alimento in natura e preparar, isso com certeza faz com que nós tenhamos uma vida mais saudável, né? A utilização de suplementos, muitas pessoas não entendem que é importante para a gente suprir o que a alimentação não consegue nos fornecer. Nós sabemos que com a correria do dia a dia é difícil ter uma alimentação adequada. Muitas vezes as pessoas acordam, não conseguem nem tomar o café da manhã, já vão para o trabalho, comem aquele lanche, aquele fast food. Então, a gente acaba desorganizando todo o nosso organismo. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. Reserva Casa Rosa. Prepare-se para viver um momento ímpar. A vida reuniu o que há de melhor para trazer uma grande novidade até você. Um residencial de localização única em frente à área verde mais charmosa da cidade, o Parque Getúlio Vargas. O Reserva Casa Rosa é a exclusiva combinação entre um projeto inovador e um casarão histórico, especialmente preservado para você viver a melhor fase da sua vida. Visite o apartamento decorado 3214-6537. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Nesse ano, a Prefeitura transformou Caxias para você ganhar uma vida melhor. Isso salvou a minha vida. Se não fosse a prefeitura, minha operação não saía. Minha operação saiu e eu tô melhorando. Eu até reclamava das obras, mas agora eu consigo chegar mais rápido ao trabalho. Está ficando muito bom. E em 2016, vamos fazer ainda mais pela cidade e por você. Feliz Vida Nova. Prefeitura de Caxias do Sul. Na fé do trabalho. O Conception Centro de Reprodução Humana atua desde 2002, ajudando a realizar o sonho de gerar um filho. Inseminação artificial, fertilização in vitro, congelamento de óvulos e espermatozoides, espermograma, nutrição e acupuntura para gestação, entre outros. Conception, que a gente faz, tem a sua cara. Medical TV, a vida e a medicina. A nossa alimentação era basicamente à noite massa, pizza, pães. Hoje mudei os pães lá de casa também. Os pães hoje são com grãos, são pães integrais, são pães pretos e também em relação aos frios. Hoje eu compro blanquê, presunto magro. Outra coisa que a gente costuma fazer bastante em casa hoje é omelete, coisa que eu não tinha muito hábito de fazer. Eu coloco verduras. Acredito que o momento das compras da família seja um momento de tu mostrar na prática
o que faz bem e o que não faz bem. Não necessariamente que tu precise ler o rótulo para a criança, né, daquele alimento que ela está tentando comprar, te induzir a comprar e que tu não quer, mas que seja um momento de vamos negociar. Tu pode levar determinada coisa, pode levar uma bala, pode levar uma bolacha recheada, pode levar, sei lá, algum iogurte, alguma coisa que não seja tão boa, assim, mas que seja uma coisa trabalhada, que seja uma coisa exposta, explicada, né? Eu acho que as crianças, elas, há muito tempo, elas já não são mais simplesmente ouvintes passivos, né? A mídia entendeu isso e às vezes os pais não entenderam isso ainda. Não adianta simplesmente dizer que não. Uma coisa que me auxilia bastante também quando eu tô com bastante fome é o Rapidez, isso aqui, ó. Eu tenho comido bastante isso aqui à noite, quando eu sinto um pouco mais de fome. E daí, se eu tenho uma vontade de comer açúcar, por exemplo, eu pego, coloco uma banana com canela e ele fica uma sobremesa. Todos os finais de semana tinham bolos bem calóricos em casa. Hoje, os bolos lá em casa são ou de maçã, com farinha integral e cereal, coloco castanhas, nozes, ou então de banana. Então, os bolos engordantes em casa também terminaram. Isso aqui é nozes pecan, castanhas. Para tudo na vida, a gente tem que ter um planejamento. Não vai ser diferente na nossa dieta. O ideal é que a gente faça um planejamento alimentar durante o ano, para não chegar no finalzinho do ano, nos 3 últimos meses, e querer que ocorra algum milagre. Vai ficar um pouquinho complicado porque vai acabar prejudicando a tua saúde. E o interessante não é aquilo que tu come entre o Natal e o Ano Novo, mas assim que aquilo que tu come entre o Ano Novo e o Natal.